Fala pessoal da comunidade, bem-vindos a mais uma aula teórica da comunidade. Estamos chegando na semana 9, se eu não estou enganado. E a gente vai abordar hoje um tema que eu particularmente, achei que esse tema seria abordado na primeira semana. Mas foi abordado somente agora, sem problema nenhum, que é o jogo de posição. A gente vai falar sobre o jogo de posição, inclusive amanhã a gente tem a nossa live com o William e vai ser bem interessante, beleza? Bom, sem mais delongas, porque essa aula provavelmente vai ser uma aula muito longa, então eu vou já dando seguimento, né? Para que a gente possa fazer a melhor aula possível. Eu tô com o meu cafezinho aqui, ó, pra gente meter bronca, beleza? Bom, vamos falar sobre o jogo de posição, sobre a parte teórica do jogo de posição, que é bastante rica. E eu vou iniciar explicando para vocês o que é o jogo de posição na sua definição, ou qual é o seu lugar dentro do mundo do futebol. O jogo de posição é uma cultura tática, né? Eu estou olhando para cá muitas vezes porque essa tela que vocês estão vendo aí, que é a tela do meu computador, estou olhando para ela. Então, a cultura tática é uma filosofia sobre o jogo, né? É um conjunto de ideias sobre o jogo, expressadas por um coletivo de autores e praticantes com grande impacto, ou seja, jogadores, treinadores, enfim, jogadores também pode ser, não precisa ser necessariamente ex. Com grande impacto e relevância na área, que expressam essas ideias através de documentos informais, livros. Qual é o contrário do documento informal, né? O documento formal seria um artigo científico, seria uma revisão bibliográfica, seria algo validado do ponto de vista científico. Então, como é um livro que é uma livre iniciativa, é um livro que é uma livre iniciativa. Então, ele não é considerado um documento formal, é um documento informal, que é colocado no debate público. Desculpa, né? Como é que essas pessoas produzem conhecimento? A partir de documentos informais, colocação no debate público, né? Quando elas falam sobre essas ideias no debate público, e a partir do próprio jogo que confirma essas ideias. E essa colocação no debate público, né? Foi isso que eu confundi agora, é importante também porque nada é mais informal do que simplesmente o fato de você ter alguém importante falando sobre aquilo. Então, isso também é importante, né? Quando o Guardiola dá uma entrevista, por exemplo, que ele fala sobre o jogo de posição, ele é alguém relevante, que abraça essas ideias e que, na medida que ele fala sobre isso, nada mais que ele está fazendo é dando peso, dando força para que essa cultura se estabeleça. É importante falar que ela não é científica, né? Mas ela é relevante. Então, é uma das formas com a qual a gente produz conhecimento. Pode produzir conhecimento a partir da ciência ou a partir da relevância das pessoas daquela área que falam sobre aquilo, beleza? E Cruyff, eu não preciso nem falar, ok? Bom, então a gente já entendeu que o jogo de posição é uma cultura tática. Agora a gente vai ir para alguns aspectos da base teórica, ok? Aqui já começa a ficar um pouquinho mais denso. Bom, o jogo de posição é um jogo que ele entende o futebol a partir de uma relação entre oposição e cooperação, né? Ou seja, eu vou ter ali 11 jogadores que cooperam com o objetivo que é atingir a baliza adversária, e eu vou ter a oposição de outros 11 jogadores que querem impedir isso, né? Que querem proteger a entrada da bola na própria baliza deles e querem também o objetivo oposto ao meu, né? Eles querem, na verdade, o mesmo objetivo, só que de maneira contrária. Eles querem fazer com que a bola entre na minha própria baliza. Então, o jogo de posição entende o futebol dessa forma, né? É um jogo que entende a distribuição dos atletas em campo, né? Nesse objetivo, nessa pegada de tentar fazer a bola entrar na baliza adversária, entre uma relação em amplitude e profundidade, né? A relação da forma com a qual eu ocupo o campo do ponto de vista de largura, como também isso relacionado, né? Isso correlacionado com a forma com a qual eu ocupo o campo em profundidade, né? Em comprimento, digamos assim. E é um jogo que entende que dentro das escalas do jogo, né, a gente já viu as escalas individual, grupal, setorial, intersetorial e coletiva, eu preciso criar superioridades, né, criar vantagens. E aí tem vários tipos de vantagens diferentes, mas principalmente a superioridade numérica. Ok? Bom, essa é a base teórica. Então, o jogo de posição é um jogo que é uma cultura tática, que olha para o jogo a partir da relação entre oposição e cooperação, que entende que essa relação de oposição e cooperação ela é expressada na relação entre amplitude e profundidade, quem ocupa a largura do campo versus quem ocupa o comprimento do campo, e como essas relações entre amplitude e profundidade criam diferentes superioridades no jogo, ok? Isso aqui é super importante que a gente entenda, porque é a base teórica do jogo de posição. Quais são os princípios de jogo de posição? Se aquilo é a base teórica, quais são os princípios? Quais são as regras, entre aspas, né, orientadoras, que eu preciso seguir
para conseguir aplicar o jogo de posição. Quais são esses princípios? Eu tenho que ter uma boa capacidade de gestão de espaço e de controle de tempo, né? E isso se correlaciona. É óbvio que isso está abstrato, mas a gente vai aprofundar lá na frente, vocês vão entender como é que se dá essa gestão de espaço e controle do tempo. Eu tenho que entender que minha equipe ela é uma unidade, então ela precisa viajar juntos. Mais importante do que o indivíduo ou o setor é o grupo, é o coletivo. Então viajar juntos nos traz uma ideia de compactação, de jogadores próximos no terreno de jogo. É um estilo de jogo, né? Uma cultura que busca olhar para a profundidade. Então o primeiro objetivo é sempre atacar a baliza adversária. Lembra daquela relação oposição e cooperação? Eu tenho que cooperar para atacar a profundidade. E caso a gente tem muita ideia, por exemplo, do Guardiola, do Sarri, que é uma equipe que circula muito lateralmente, mas é uma equipe que circula lateralmente porque ela quer atacar a profundidade, como em todas as equipes que praticam futebol, né? Depois, para que eu consiga aplicar um bom jogo de posição, eu tenho que encontrar um homem livre. A gente vai definir lá na frente o que é homem livre. Se a gente entender que o jogo ele é um jogo de resta 1, né? Lembra aquele joguinho de resta 1? Se a gente aplicar essa lógica no jogo, a gente vai entender que sempre resta 1, sempre tem um homem livre, um ou mais, né? Dependendo de como você estrutura a equipe. E entender que a bola vai até a posição e não o contrário, e daí inclusive o nome jogo de posição. O jogo de posição ele tem duas epistemologias, né, em relação ao nome. Tem a ver com posicionamento corporal, tem a ver com o posicionamento com a qual você adota, com a posição do corpo, né, com o perfilamento que você adota para determinadas ações do jogo, e também tem a ver com o lugar, né, o sítio do campo que eu ocupo, digamos assim, né, como eles falam aqui em Portugal, o sítio do campo que eu ocupo. Então é uma correlação entre as duas coisas, tá? Então esses são os princípios. A gente vai cada vez mais, né, a gente está aqui na superfície da piscina, a gente está cada vez mais baixando ali meio metrinho para ficar algo progressivo para vocês. Bom, e aí a gente vai já entrar num conteúdo mais denso, né? O jogo de posição ele é um jogo, como eu falei para vocês, né? Como eu mostrei no primeiro princípio, ele é um jogo de gestão do espaço. Mas quais são esses espaços? O que é espaço no jogo de posição? O primeiro espaço e olhe que no jogo de posição tem várias definições diferentes para espaço, dependendo do contexto que ele é aplicado. O primeiro espaço que eu quero explicar para vocês é esse aqui, os chamados os 4 espaços, que são os espaços individuais, de relação eu-oponente. Lembra que o jogo é uma relação de cooperação versus oposição. E a primeira oposição que a gente tem no jogo é a posição individual, 1 contra 1. Então, quando a gente entende essa relação, a gente consegue estender, a gente consegue escalar essa relação para o coletivo como um todo. Então, quando a gente fala sobre o jogo de posição, a gente fala sobre... quando a gente fala sobre espaço no jogo de posição, o espaço em escala individual que eu quero que vocês entendam, o espaço em escala de 1 contra 1 que eu quero que vocês entendam, são esses 4. Eu estou com o mouse ligado aqui para ajudar vocês, tá? O primeiro espaço é eu e bola, ou seja, a distância que eu tenho para a bola é o primeiro espaço de escala individual. O espaço nas minhas costas, ou seja, o que é que eu deixei para trás quando eu tenho bola. O espaço entre eu e meu oponente direto, entre eu e meu adversário, e o espaço nas costas do meu adversário, que é provavelmente onde está a baliza, né? Provavelmente, nem sempre. Mas é provavelmente onde está a baliza adversária, é onde está o meu objetivo. Então eu tenho que entender, dentro do jogo de posição, como é que funcionam as dinâmicas, como é que funcionam as correlações, para o domínio desses 4 espaços. Eu e bola, eu e minhas costas, eu e adversário, eu e costas do adversário. E aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, do Busquets, que tem aqui, né? Ele está com o pé colado na bola, ele está conduzindo a bola no momento do frame, então aqui não tem espaço entre ele e bola, mas esse aqui seria o primeiro espaço, né? E aqui tem esse espaço aqui, que é o espaço das suas costas, né? Onde tem, por exemplo, um outro oponente. Aqui tem o seu oponente direto, né? E tem um espaço entre ele e seu oponente direto, e o espaço nas costas desse oponente direto. Então, um bom jogador para praticar um jogo de posição, ou um jogador adequado para praticar um jogo de posição, ele tem que aprender a controlar esses 4 espaços. E aí cada jogador, dependendo da sua característica, vai controlar esses espaços de maneira diferente. Então, a gente tem muito aquela ideia do 1 contra 1, do jogador que ele é um extremo de habilidade, de força, de drible, de vencer duelo pessoal, mas nem todo jogador de 1 contra 1 tem a mesma característica. Então, eu posso ser um jogador de 1 contra 1 que ao invés de progredir, de vencer o duelo pessoal em velocidade, eu vou atrair o adversário com giro para um lado, giro para o outro, eu vou conseguir atrair, gerar mais espaço nas suas costas e aí conseguir a partir de um terceiro homem, por exemplo, a partir de um passe direto, me associar com um companheiro nas costas dele. Então,
primeiro aspecto que a gente tem que quebrar, primeiro paradigma que a gente tem que quebrar aqui, é entender que o 1 contra 1, ele não é necessariamente o duelo ofensivo, apesar de eu entender que no futebol o mais comum, né, de chamar de mano a mano, chamar de 1 contra 1, é o extremo contra o lateral, né, é o exemplo mais enfático, é o exemplo mais ilustrativo dessa relação, mas a gente tem que entender que toda relação setorial entre eu e meu oponente é 1 contra 1. E aí eu posso vencer essa relação setorial de maneiras diferentes. Posso vencer com condução, posso vencer com giro, posso vencer com drible também. E a forma com a qual eu vou vencer essa relação, ela está muito associada ao espaço do campo onde eu estou. Se eu estou em corredor central, eu provavelmente não vou conseguir vencer no 1 contra 1, atacando as costas do adversário com condução, com velocidade. Porque ali não tem espaço. Ali provavelmente vai ter coberturas. Mas se eu estou em corredor lateral, por exemplo, aí vem um exemplo clássico do extremo, como eu falei para vocês, que é o exemplo ilustrativo, aí pode ser que eu consiga vencer o duelo assim. Isso significa que a forma com a qual eu venço o duelo fora, né, no corredor lateral, é igual ou melhor ou pior do que eu venço dentro? Não. A gente está simplesmente dizendo que o duelo é vencido de maneiras diferentes. E tem uma diferença no jogo de posição entre corredor central e corredor lateral que eu vou explicar para vocês mais lá na frente. Bom, então a gente entendeu essa primeira relação espacial de jogo de posição, que são chamados de os 4 espaços, ok? Depois a gente vai entender qual é a influência do jogador, ou seja, qual é a influência dessa relação de oposição no jogo como um todo, né? E aí a gente vai ter denominações diferentes para espaços diferentes. Então, qual é a influência do jogador no espaço? A gente pode dividir o espaço em 4 escalas nesse sentido, né? A escala número 1, digamos assim, que é a escala total, é o jogo como um todo, que a gente também pode chamar de espaço efetivo de jogo, ou espaço de fase, né? A maioria dos autores de jogo de posição chama de espaço de fase, que é o espaço efetivo de jogo, que é onde o jogo pode acontecer, ou seja, quando a gente traça um perímetro dos jogadores que estão atacando, né, de jogadores que têm bola, esse miolo aqui é o espaço de fase, é o espaço onde o jogo pode acontecer. O jogo pode acontecer, por exemplo, aqui atrás. Nesse momento aqui não, porque eu não tenho nenhum jogador aqui, eu não tenho nenhum receptor aqui. Eu posso até dar um passe, aí eu vou mover o meu espaço de fase, mover o meu espaço efetivo de jogo para uma configuração diferente, mas a princípio não. Então, esse primeiro espaço aqui é o espaço de fase. Qual é o espaço de intervenção? O espaço de intervenção é essa relação que eu expliquei para vocês entre atleta que tem bola e oposição, portador da bola e oposição. Então, essa primeira relação aqui é chamado espaço de intervenção. O espaço de ajuda mútua, que é o espaço subsequente, seriam os jogadores que estão próximos da intervenção, os jogadores que estão mais próximos ali do jogador que tem bola. Ok? Então, esses aqui são chamados de jogadores que estão em ajuda mútua, né? Vamos, por exemplo, aqui. Aqui o time vermelho tem bola, esse jogador que o mouse está apontando aqui tem bola. Então, ele aqui está numa relação, ele está no espaço de intervenção, e esses jogadores aqui, ou por exemplo, esse aqui e esse companheiro dele aqui, estão no espaço de ajuda mútua, né? E o espaço de cooperação é todo o espaço que resta do espaço de fase. Então, todo esse outro espaço aqui é um espaço de cooperação. Então, esse atleta aqui, por exemplo, está em cooperação. Esse outro atleta aqui, por exemplo, está em espaço de cooperação. Então, a gente pode dividir os espaços, né? Ou a influência do jogador no espaço dessa forma. Espaço de fase, todo o espaço efetivo de jogo. Espaço de intervenção, que é o jogador que tem bola versus seu oponente direto. Espaço de ajuda mútua, que é esses jogadores mais próximos desses jogadores que tem bola e seu oponente direto. E espaço de cooperação, que é todo o restante do espaço de fase. É todo o espaço restante do espaço de fase. É muito parecido com aquilo que a gente já viu sobre epicentro de jogo, centro de jogo, proximidade do centro de jogo, espaço efetivo de jogo. É praticamente o mesmo conceito, só que com nomes diferentes, ok? Bom, então a gente vai falar, quando a gente entendeu a relação dos espaços, né? A gente entendeu quais são os 4 espaços, entendeu qual é a influência do jogador no espaço, a gente precisa falar do espaço e tempo. Então, muitas vezes o atleta tem bola no espaço, e ele tem bola no espaço para conseguir gerar benefício a si próprio, né? Ou seja, ele tem bola, ele tem espaço e tempo para conseguir realizar ações ali, e esse espaço e tempo que ele gera para ele está gerando em seu próprio benefício. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando um atleta ele está conduzindo para trás, né? Ele pisa para trás, ele orienta a bola para um lado, orienta a bola para o outro, procurando a linha de passe. Ele está utilizando ali seu espaço ao seu redor, digamos assim, e o tempo que ele tem até ser pressionado para conseguir encontrar a melhor linha de passe. E ele também pode usar espaço em tempo em benefício de um companheiro, quando ele, por exemplo,
conduz a bola em direção ao oponente, o que ele está matando o seu espaço, ele está diminuindo o seu espaço, ele está diminuindo o seu tempo de execução de um gesto técnico, né, de uma ação do jogo, porque ele quer atrair aquele oponente e gerar espaço, os 4 espaços novamente, espaço às suas costas, ou seja, ele quer habilitar para que um companheiro tenha espaço e tempo. Ele está abrindo mão do espaço e tempo que ele tem para conseguir habilitar o espaço e tempo de um outro companheiro. Então isso aqui também é fundamental para que a gente entenda o jogo de posição. O jogo de posição é muito uma brincadeira disso, um jogo disso. Tem um espaço e tempo, então eu vou utilizar ao meu próprio favor, né, mas ao favor da minha equipe. Mas se eu não conseguir utilizar, eu vou criar um mecanismo, eu vou criar movimentos para que o meu companheiro possa utilizar espaço e tempo, né, com bola. Então isso é fundamental para que a gente entenda o jogo de posição. Então, quais são as ações que a gente pode fazer no espaço para conseguir ter espaço e tempo, né? Atrair para libertar, como eu falei, a gente pode atrair para libertar com condução, esse exemplo que eu acabei de dar, conduzir bola para atrair o adversário a libertar espaço nas costas, né? Com desmarques, né? Por exemplo, um desmarque de apoio no entrelinhas para conseguir ali gerar um espaço maior, ou para conseguir ali arrastar, atrair o adversário, fixar o adversário ali no entrelinhas e gerar um espaço ainda nas suas costas, né? Mais próximo do meu objetivo, que é a baliza adversária. Eu posso atrair com passe, né? Por exemplo, eu sei que esse jogador tá, porque eu sei que sou zagueiro, por exemplo, meu lateral esquerdo, ele vai, se eu utilizar o passe nele, ele vai ser pressionado. Mas quando ele for pressionado, vai libertar um espaço nas costas que o meu volante pode usar. Então eu utilizo o meu lateral para o meu lateral passar de primeira para o meu volante, para que o meu volante ali, aí sim, tenha espaço e tempo, né? Então, as ações, elas são ações intencionais. Não é uma condução simplesmente, não é um desmarque simplesmente, não é um passe simplesmente. São conduções, desmarques e passes com intenções veladas, digamos assim, com intenções escondidas, né? Eu tenho a intenção de fazer algo, mas eu não vou mostrar a intenção de cara, porque eu quero que meu adversário caia nessa armadilha, nessa trap, digamos assim, e eu consiga gerar espaço e tempo a meu benefício. Isso é fundamental. Então, o jogo de posição ele é baseado nessa lógica. Ele é baseado nessa lógica de criar espaço e tempo para que a gente consiga progredir no terreno de jogo, consiga chegar no nosso objetivo, que é a baliza adversária. E como é que a gente faz esses movimentos de atração, né? Além do gesto técnico de conduzir, de desmarcar e de passar. Movendo, fixando, gerando desatenção, é assim que a gente atrai. A gente move o adversário para que ele perca o posicionamento corporal ali, que está fechando a linha de passe. Uma ação nossa, a gente fixa o adversário, como esse exemplo que eu dei, né, desmarcando no entrelinhas, o adversário nos acompanha, é fixado, então ele ali vai gerar um espaço nas suas costas. A gente gera desatenção, como por exemplo, perfilando um corpo para um lado, quando na verdade a nossa intenção é jogar do outro. Falar de um atleta que eu acho ele mestre fazendo isso, quem quiser olhar algum Dogan jogando, ele é mestre nisso, em perfilar o corpo de um lado e virar o pé para o outro. Então, ele faz com que o bloco inteiro balance, né, ou pelo menos comece a indicar a basculação para um lado, ele vira o pé do lado oposto, no lado contrário, e ele quebra completamente o teu perfilamento corporal defensivo para aquela situação. Então, o jogo de posição é isso, né? São ações nos espaços que eu citei para vocês, com esse tipo de intencionalidade. E quais são os tipos de espaço que a gente tem no jogo, né? A gente já viu os 4 espaços, a gente já viu... deixa eu até voltar aqui para que vocês possam rever, né? A gente viu já os 4 espaços na escala individual, a gente já viu a influência do jogador no espaço, e agora a gente vai ver os tipos de espaço, né? E é interessante essa imagem que ilustra isso aí, porque ilustra muito bem. Vai passar uma ambulância aqui agora, eu vou aproveitar para tomar meu café. Bom, quais são os tipos de espaço que a gente tem no jogo? Basicamente, vou falar a grosso modo: corredor lateral, espaço de força; corredor central, espaço de habilidade; e também tem aquele espaço que nem é tão de habilidade, nem é tão de força, que é entre o corredor lateral e o corredor central, que é chamado de meio espaço. Então esse campo aqui, que ficou muito famoso, né? Dizem que não sei se essa informação é verdadeira, que esse campo, se não me engano, é do CT do Bayern de Munique, né? Que era o campo, que é a forma como o Guardiola pintava o campo. Isso é um campograma, só que é um campograma direcionado para o jogo de posição, né? Então aqui seria o meio espaço, aqui seria o espaço de força, né? Aqui seria espaço de habilidade. E cada jogador ele tem uma característica de conseguir se dar melhor em espaço de força e em espaço de habilidade, e os outliers eles conseguem se dar melhor, tanto em se dar bem, tanto em espaço de força como em espaço de habilidade. Então tem jogador que vai muito bem em espaço de força, mas quando tu traz ele para dentro, tu traz ele para espaço de habilidade, de dominar espaços onde ele vai ser pressionado sem ter muito por onde sair.
ele não vai bem, e tem atletas que não tem força, não tem potência suficiente para jogar em espaço de força, né? Ele se joga mais com associação, com cooperação, com passe curto, do que com ataque às costas. Então, e atletas que se dão bem nos dois lugares, né? Vou dar um exemplo, o Messi, um atleta que se dá bem fora e dentro, o Neymar, um atleta que se dá bem fora e dentro, mas o Bale, por exemplo, se tu trouxer ele para dentro, já limita muito o jogo dele. Ele é um jogador mais de espaços de força. O Xavi, por exemplo, ele já é um jogador mais de espaço de habilidade, né? Né? Se tu trouxer ele para corredor lateral, para ele fazer 1 para 1 ali, com atacando espaço nas costas do oponente dele, ele não vai conseguir ir bem, digamos assim. Então, é importante que na tua equipe tu tenha os dois tipos de jogadores, mas tu pode também ter uma ideia que predomina mais jogadores de espaço de força do que espaço de habilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Pega o Barcelona de antigamente, o Barcelona do Guardiola de antigamente, tem 10 anos. O Barcelona de Guardiola, ele tinha uma capacidade de, como ele viajava junto, né? Como o bloco sempre como ele sempre fazia um centro de jogo relativamente denso, né? E eram linhas de passes posicionais, porém eram próximas. Ele transformava o jogo dele quase todo em espaço de habilidade, porque na medida que ele povoa muito o corredor lateral, né, que ele faz com que o centro de jogo fique muito denso, ele mata os espaços do corredor lateral, e ele faz com que os jogadores de espaço de habilidade, Xavi, Iniesta, Busquets, Pedro, Villa, etc., se deem melhor ali naquela relação, se deem melhor ali em espaços curtos, em espaço de habilidade. Então ele tinha essa capacidade de transformar quase o campo como um todo em espaços de habilidade. Um jogador ou outro, né, o Keita, né, quando o Keita jogou, por exemplo, era um Mascherano, eram jogadores de mais características de espaço de força, né, mas 85% do time titular, digamos assim, eram jogadores de espaço de habilidade. Bom, então a gente já entendeu os tipos de espaço, isso que a gente já está avançando bem no jogo de posição. Vamos para o próximo. Depois que a gente entende no jogo de posição o espaço, a gente entende o que é posição. Então isso é importantíssimo que a gente entenda, né? Porque posição é onde o jogador vai estar em relação ao espaço do campo, né? Como a gente denomina isso, digamos assim. Então, posição. A gente pode falar centro de jogo, né? O jogador que tem bola, né? Que seria o correspondente ao jogador que está no nosso espaço de intervenção. Próximos do centro de jogo, ou seja, imagina que aqui o jogador, né? Ele é o epicentro do centro de jogo, né? E traça mais ou menos 9 metros, 9 metros e 15 ao redor dele, né, um raio. Então aqui são jogadores que estão dentro do centro de jogo, né? São jogadores que estão próximos do centro de jogo, seriam esses aqui, são as linhas de passe mais próximas. E os jogadores que estão distantes, que estão fora do centro de jogo, né? Então o jogo de posição observa muito isso, né? Quem são os jogadores que estão no centro de jogo, quem são os jogadores que estão próximos, os jogadores que estão distantes. Então, aqui o Pzinho vermelho são jogadores próximos, o Dzinho amarelo, jogador distante, e o círculo vermelho, né, como vocês estão vendo aqui, é o centro de jogo, beleza? Então a gente já entende que o jogo de posição olha para a posição dessa forma, né? Quem é o centro de jogo? Quem é que está próximo? Quem é que está longe? Ok? Porque aí cada jogador, nesse sentido, vai gerar movimentos diferentes, vai gerar situações diferentes. Bom, e quando a gente fala sobre posição, a gente precisa falar, dentro desse contexto que eu acabei de explicar para vocês, sobre as 4 posições. Lembra dos 4 espaços? Também tem as 4 posições. A posição número 1, como vocês estão vendo aqui, né? É o jogador que está nas costas do adversário. Ou seja, o jogador que eu que tenho bola vejo, mas o meu adversário não vê porque está nas costas dele. Divide a atenção, digamos assim. O jogador número 2 é o jogador que está do lado do adversário. Então, eu tenho bola... o adversário talvez veja por visão periférica, talvez ele saiba que tem ali, e isso também divide a atenção, mas não está nas costas, não é a posição 2. A posição 3 é o jogador que eu vejo e que o meu oponente também vê, e esse jogador está mais próximo do meu oponente do que de mim. Então, uma bola no pivô, bati aqui. Uma bola no pivô, uma bola no 9, por exemplo. É um jogador que eu vejo, é um jogador que tem posição 3, é um jogador que eu vejo e que meu oponente também vê. E a posição 4 seria uma espécie de passe de retorno, né? Um jogador que eu vejo e meu oponente vê, mas ele está mais próximo de mim, né? É um passo para trás, sou um volante, vou ser pressionado pelo meia, né? Meu oponente é o meia, e eu vou tocar para trás no zagueiro, seria a posição 4. Então a gente entende essas 4 posições no jogo de posição. Jogador que está nas costas, jogador que está do lado, jogador que está na frente e jogador que está na frente e longe. Ok? Então entendam também essas 4 posições, porque a forma como você interage com seus atletas, com seus companheiros no jogo de posição, também uma correlação dessas 4 posições. Bom, outra coisa que a gente tem que entender no jogo de posição, no jogo posicional, é
que o jogo de posição, por mais que tenha ali, que você tenha que, entre aspas, guardar uma posição, né? Você tem que perfilar o corpo bem e guardar uma posição. Você pode fazer permutas ofensivas, ou seja, trocar de posição. Eu sou um volante e vou atacar o espaço do meio, o meio vai baixar na minha, contanto que a gente não desconfigure a estrutura, sem problema nenhum. E a gente pode até desconfigurar a estrutura, pelo menos a estrutura inicial, mas ela tem que se manter do ponto de vista micro. Ou seja, eu jogo com 2 meias, os 2 meias estão paralelos. Eu posso até aproximar mais dos 2 meias ou distanciar mais. A distância é muito importante no jogo de posição, mas eu não vou fazer com que um meia fique à frente do outro ou mais baixo que o outro, pelo menos sem bola, né? Pelo menos sem situação de passe. Então eu vou manter essa relação de distância ou de estrutural, seja ela mais compacta ou seja ela maior. Isso é importante ser dito. E manter a posição, né, como eu falei a vocês, é isso que eu acabei de explicar para vocês. E depois, no jogo de posição, a gente tem que, enquanto posição, gerar, ser e reconhecer homem livre. Eu tenho que muitas vezes gerar homem livre, a gente gera homem livre nisso aqui, ó, naquilo que eu falei para vocês, ações nos espaços com intencionalidade. A gente pode gerar homem livre assim. A gente pode ser homem livre, então eu posso, numa situação, virar homem livre da situação. E depois de ser, eu tenho que me reconhecer. Opa, eu sou um homem livre. Ó. Olha aqui nessa situação aqui, o homem livre sou eu, então eu tenho que ter essa capacidade de me reconhecer como homem livre para poder estar no jogo de posição. Mas afinal de contas, o que é homem livre? Vamos lá. Homem livre, quando a gente pensa no jogo de cooperação e oposição, e esse aqui é um dos conceitos mais importantes do jogo de posição, a gente pensa que o jogo de cooperação e oposição, se eu utilizo o meu goleiro e o meu adversário não vai tirar, obviamente, o goleiro dele da baliza dele, eu vou estar sempre com um jogador a mais. E se você partir do pressuposto que na primeira linha da minha equipe eu quero ter sempre vantagem numérica nessa primeira linha, então eu vou também gerar um homem livre mais na frente da equipe adversária. Vou dar um exemplo. Aqui, como a gente está vendo. A gente está vendo a equipe azul marcando, por exemplo, num 4-3-3. 4-3-3, ok? Então, para ele não desconfigurar a estrutura e para que ele tenha superioridade aqui na primeira linha, ele não sai com esse volante para pressionar. Ele não tira esse primeiro médio para subir pressão. Então aqui eu tenho uma relação de 4+1. Isso significa dizer que, dependendo da forma como eu vou estruturar a minha primeira fase de construção, eu vou ter um jogador a mais. Esse jogador a mais é um homem livre. Então eu tenho que descobrir na minha estrutura quem é esse jogador a mais. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma saída de 3 aqui, ó, um 3-4-3, ó, 3... É o Benfica aqui, por acaso. 3, 4. Não, desculpa. Estou fazendo um 3-1-4-2, digamos assim. Então, eu estou fazendo aqui uma Lavopiana. 3, 1, 4, 2. Que é uma estrutura que eu acredito que o Benfica... Isso aqui eu teria de um outro vídeo. Mas isso aqui é uma estrutura que eu acredito que o Benfica vai utilizar agora com o Jorge Jesus. Então, quem é o homem livre aqui? Eu estou sendo pressionado por 3, então tem um encaixe setorial aqui, ó. 1, 2, 3, meu goleiro tem bola, então meu homem livre é o volante, é o primeiro médio. Então a minha equipe tem que saber reconhecer quem é o homem livre, quem é o homem sem oposição. E aí, na medida que a bola entrar nele, a gente vai criar movimentos, fazer movimentos para que crie homem livre em outros lugares do campo. Então homem livre nada mais é do que a acepção da palavra, é o jogador que não tem oposição naquele momento que a minha equipe tem bola. Ok? E se você partir desse pressuposto, né, que eu vou querer ter sempre vantagem numérica na minha primeira linha, e eu não vou tirar o goleiro da baliza, eu vou ter sempre um homem livre. É sempre um jogo de 11 contra 10, pelo menos, né? Se não for de 11 contra 9, se não for de 11 contra 8, setorialmente. Então é um jogo de resta 1. É um jogo de onde é que eu preciso encontrar quem é esse resta 1 na minha equipe, quem é esse homem livre na minha equipe. Preciso descobrir. Então tem que ter um jogador que tem uma capacidade de mapeamento muito forte no jogo, que ele tenha a capacidade de quebrar pescoço, que ele tenha a capacidade de orientar domínio para o lado onde provavelmente vai estar o homem livre, que ele entenda as relações de superioridade numérica de 2 contra 1, de 3 contra 2, de 3 contra 1, de 2 contra 1. Então ele tem que ter essa leitura muito aguçada no jogo dele. Então é fundamental que isso se dê aqui, né? Vamos passar. Bom, e qual é o mecanismo mais famoso, digamos assim, para achar homem livre, né? É o mecanismo de terceiro homem, né? Muita gente já ouviu falar no terceiro homem. Terceiro homem nada mais é do que um mecanismo para achar o homem livre. Pode ser que o terceiro homem seja homem livre, pode ser que não, mas geralmente é homem livre. E é um mecanismo... Lembra daqueles espaços que eu mostrei a vocês? Deixa eu voltar.
aqui nada mais é do que uma inter-relação entre jogadores que estão em espaços diferentes, ou seja, estou em espaço de intervenção, acho o jogador que está em espaço de ajuda mútua, que acho o jogador que está em espaço de cooperação, ou o contrário, jogo longe, né? Jogo para achar o jogador que está em espaço de cooperação, para ele achar o homem livre que está dentro do espaço de ajuda mútua. É uma correlação de 3, onde existe, deixa eu voltar aqui, onde existe primeiro homem é o que tem bola, segundo homem que é o apoio e terceiro homem que é provavelmente o homem livre. Então o primeiro homem, né, é o jogador que tem bola e tempo, ou seja, vocês podem ver na imagem, ele tem bola, tem espaço e tem tempo, né? O segundo jogador é o jogador que tem... quando a gente fala dele ter espaço, tem muito a ver se esse atleta tem condições de dominar esse espaço, tá? Então pode ser que seja um zagueiro que não tenha capacidade de condução. Então ele tem bola, tem tempo, mas ele não tem espaço porque ele, enquanto jogador, é um jogador limitado a ter espaço. Segundo, é o segundo homem, né? É o jogador que tem espaço, ou seja, um jogador provavelmente, nem sempre, mas provavelmente está nas costas do meu oponente e ele tem espaço nas costas do meu oponente, então eu preciso achá-lo. E ele vai ser utilizado como apoio para achar o terceiro homem que tem espaço, tempo e tem vantagem. Ou seja, ele tem uma vantagem de estar naquele lugar, seja uma vantagem qualitativa, uma vantagem posicional, seja o fato da bola entrar nele vai gerar uma vantagem numérica, ou uma vantagem cinética, enfim, a gente vai ver mais para frente. Ok? Então, primeiro homem, bola e tempo. Segundo homem, ele tem espaço. Terceiro homem tem espaço, tempo e vantagem, ok? Isso é fundamental que vocês entendam. Ele tem espaço, tempo e vantagem mais próximo da baliza adversária. Todo terceiro homem tem que ser para frente? Não, nem todo homem tem que ser para frente. Nem todo terceiro homem tem que ser para frente. Mas, tendo em vista que o objetivo do jogo é progredir, então eu provavelmente, quando jogo um jogo de posição, vou querer realizar mecanismos de terceiro homem para achar o homem livre, progredindo o jogo, indo para frente. Ok? Bom, tempo. Quando a gente fala sobre jogo de posição, a gente já falou sobre espaço, a gente já falou sobre posição, a gente vai falar agora sobre tempo. O que é o tempo no jogo de posição? A gente já falou muito aqui sobre o tempo, mas não definiu ele no jogo de posição. O tempo no jogo de posição é ter a noção, é ter o feeling do momento de agir. Qual é o momento em que eu vou passar, qual é o momento em que eu vou desmarcar, qual é o momento em que eu vou atacar as costas da última linha em ruptura, qual é o momento em que eu vou sair de corredor lateral para corredor central. Isso é muito importante, né? E além de entender o momento, qual é a velocidade dessa ação? É uma ação rápida? É uma ação lenta? É uma ação meio termo, né, digamos assim? Eu estava assistindo a live do William, que vai ser nosso convidado amanhã, e do Leandro Zago, e eles falaram... o William comentou uma coisa que eu achei sensacional, velho. Muito bom, que é em relação à velocidade da ação. Quando tu tem um 9 que tem muita facilidade para fazer desmarques de apoio, por exemplo, entre linhas, qual é a velocidade do passe, qual é a força do passe, né, que tu entrega para ele, né? Ele comentava o seguinte, o William comentava o seguinte, inclusive quem quiser fazer essa pergunta para ele na live vai ser bem pertinente. Quando tu entrega um passe com muita força pro 9, o 9 ele não consegue atacar a bola, ele precisa perder um tempo a mais para realizar um domínio. Quando tu entrega um passe mais devagar, um passe com menos força, o 9 já pode, né, se ele tiver essa capacidade, fazer o domínio realizando o giro. Então tu tira um tempo dele, né? Tu acelera o jogo para ele quando tu diminui a velocidade do passe, quando tu diminui a força do passe. Então isso é fundamental. A velocidade da ação no jogo de posição, em qualquer jogo na verdade, mas quando a gente olha para o jogo de posição enquanto cultura, velocidade do passe não, a velocidade da ação é fundamental. Porque a velocidade do jogo é que vai nos dar um engano, né? O jogo de posição tem a frase famosa, acho que é do César Menor, tem um cantor, pô. Acho que eu tô confundindo as bolas aqui, mas depois eu trago o autor. Porque ele diz assim, o futebol é um jogo de tempo, espaço e engano. E o que é que ele quer dizer com isso? Que o futebol é um jogo de domínio dos espaços, como a gente viu quando a gente tratou sobre os espaços. É um jogo de domínio do tempo, que é isso que a gente está vendo sobre o momento de agir e a velocidade da ação. E a inter-relação entre isso vai nos dar um engano, vai fazer com que a gente indique para o adversário que a gente está fazendo uma coisa, quando na verdade a gente está fazendo outra, e que é o nosso objetivo de fato. Então, o engano é a relação entre espaço, bola, companheiro e adversário. Eu tenho espaço e bola, que é aquilo que eu falei do Gundogan, por exemplo, dele perfilar o corpo para um lado e virar o pé num companheiro do lado oposto, né? Fazendo com que o adversário perfile junto com ele, né? na marcação. E como é que a gente consegue fazer um engano? O engano mais simples de nos dizer, o exemplo mais simples de engano para te dizer aqui é o drible, né? O drible, a essência do drible é o engano. Fingir que vou para um lado e vou para o outro. Uma pedalada, por exemplo, nada mais é do que fingir que vou para um lado e vou para o outro, ou não vou para lado nenhum.
A condução, eu conduzo fingindo que vou conduzir por mais tempo, e quando eu tenho atrás eu liberto bola com passe. E mudança de direção, né? A capacidade de travar e acelerar, de entender qual é o momento em que eu vou variar de corredor, entender qual é o momento que eu vou, por exemplo, fingir que eu vou atacar o espaço e vir buscar no pé. Isso é fundamental. Isso precisa de um timing para fazer isso. Isso é fundamental no jogo de posição também. Bom, e o jogo de posição, como eu falei para vocês, é um jogo de superioridade, é um jogo de vantagem. E a gente entende essas 5 vantagens no jogo de posição. Tem gente que não coloca sócio afetivo aqui, coloca em outro lugar, mas eu vou colocar sócio afetivo aqui também. Quais são as vantagens do jogo de posição? Quais são as superioridades? Numérica, né, quando eu tenho uma relação de superioridade numérica intersetorial, ou setorial ou grupal em determinado espaço do campo. 2 contra 1, 3 contra 2, e a relação numérica mais preponderante do jogo de posição é 2 contra 1, é entender onde está o 2 contra 1 setorial. O jogador que tem bola e consegue entender o lado que ele vai jogar, vai causar um 2 contra 1 setorial, é um jogador que tem uma capacidade cognitiva acima, e pode jogar dentro de um treinador que tem a filosofia do jogo de posição. Vantagem posicional, ou seja, estar em posições do campo que vão me dar vantagem em relação ao adversário com o perfilamento corporal correto. Por exemplo, bola no entre linhas, se eu não tenho pressão do lado da baliza, né? Conseguir dominar com o pé mais próximo da baliza, conseguir dominar com giro para sair de pressão. Então isso tem relação com vantagem posicional, tem relação com a forma como eu coloco os apoios, enquadro o corpo e ataco a bola nos domínios. Então isso é fundamental. Vantagem qualitativa, ou seja, situações onde eu claramente sou melhor que o meu adversário naquele aspecto, naquela ação. Por exemplo, um cruzamento na área, um atleta é muito baixinho, um pouco em impulsão, eu sou muito alto e muito forte no cabeceio. Isso é uma vantagem qualitativa quando eu vou para aquele 1 contra 1. Vantagem socioafetiva, né, na medida que quando a gente se conhece, né, quando eu tenho um bom entrosamento com aquele jogador, ele sabe quais são os movimentos que eu vou fazer para, por exemplo, gerar um desmarque, para gerar um apoio no entrelinhas, para me tornar homem livre. Por exemplo, eu vou dar esse exemplo que eu dei muito, né, de conduzir para atrair e libertar. Eu conduzo, quando eu começo a conduzir, o meu jogador ali, o jogador da minha equipe, ele já faz uma diagonal nas costas do adversário para que possibilite o passe, né, quando o adversário me pressionar. Então, isso é algo que precisa de ter um bom entrosamento, uma boa relação socioafetiva. E a vantagem cinética, que é a vantagem de estar em movimento antes que o meu adversário, ou estar em movimentos que me dão mais vantagens que o meu adversário, né? Por exemplo, quando eu faço um ataque de ruptura nas costas da última linha antes que o meu adversário, ou antes que ele veja, ou no ponto cego dele. Então, isso é uma vantagem cinética, né? Quando ele vai agir, eu já estou agindo antes, eu já estou em vantagem cinética, né? Quando, por exemplo, a minha linha, eu estou jogando contra uma linha de 4 que vai subir um pouco mais, quando os jogadores fazem eu tenho um jogador que me entende, né? Que tem uma vantagem socioafetiva, então quando a linha faz um movimento de passe, de andar para frente, eu ataco as costas da última linha naquele momento e recebo a bola em profundidade. Então é uma vantagem cinética, uma superioridade cinética, né? Vantagem ou superioridade, como quiser chamar. Ok? Bom, e qual é a aplicação defensiva do jogo de posição? O jogo de posição ele tem a aplicação defensiva do seguinte: a ideia é com e sem bola no jogo de posição. Eu vejo muita gente que fala de jogo de posição somente com bola, e faz sentido porque é prioritariamente com bola, mas também tem a aplicação do jogo sem bola, digamos assim. É na capacidade de gestão de espaço, né, compactação e controle das distâncias, ou seja, quão longe eu estou do meu companheiro, marcando um 4-4-2, eu sou zagueiro do lado esquerdo, quão longe eu estou do médio do lado esquerdo, preciso fazer o controle dessa distância, para que eu esteja na distância ótima, e isso vai gerar a compactação ótima para a minha equipe, nem perto demais, nem longe demais, e tem diferenças em relação às distâncias. Uma equipe que faz predominantemente pressão pós-perda, né? Uma equipe que se o jogo de posição é uma cultura tática, quando eu preciso ter bola, então quanto mais vezes, ou quanto mais rápido, ou quanto mais eu tenho bola no jogo, melhor. E a gente sabe que na pressão pós-perda, a nossa capacidade de recuperar a bola mais rápido é maior. Então é uma equipe que provavelmente, ou que quase que 100% utiliza pressão pós-perda nas suas transições defensivas. É uma equipe que também faz terceiro homem defensivo, ou seja, eu tenho um primeiro homem, portador da bola, eu tenho um segundo homem, que é o jogador subsequente eu tenho um primeiro homem, que é o oponente ao portador da bola. Depois eu tenho um segundo homem, que é o jogador subsequente ao oponente ao portador da bola. Eu também tenho um terceiro homem, que é uma última diagonal de cobertura. Então eu tenho essa relação de tripé quase sempre no jogo de posição, entre pressão ao portador, primeira e segunda cobertura, digamos assim.
É um jogo que sem bola, tem pressão na bola constante, mais uma vez, porque eu quero ter bola sempre, né? Se eu quero ter bola, então eu tenho que ter pressão na bola, eu não posso deixar o meu adversário jogar, eu não posso esperar pelo erro dele, eu preciso ter bola para conseguir impor o meu jogo, para conseguir aplicar aquilo que eu tenho de ideias de jogo com bola. E também tem uma relação entre futuro receptor e marcador muito forte, né? Entender naquela estrutura de ataque do adversário quem é o receptor mais provável, quem é o receptor mais forte, onde ele vai estar, quais são os espaços que ele vai buscar, quais são os movimentos que ele faz. Então entender essa relação, então pressionar o meu adversário de modo para que ele não utilize o futuro receptor ótimo, que eu tenha sempre uma vigilância naquele jogador. Então, entender como ele pode me causar dano, né, o futuro receptor, como ele pode me causar dano, isso é fundamental na aplicação defensiva do jogo de posição, beleza? Bom, pessoal, é isso. Acho que a maior aula que a gente já fez aqui na comunidade é aula gigante, com mais de meia hora de aula, está em 40 e tal minutos. Obrigado demais pela confiança e vamos ter a live com ele, e lá a gente vai conseguir tirar muita dúvida. Vai conseguir trocar ideia com um cara que é um especialista, beleza? Obrigado demais pela participação de vocês. E eu quero comentários no grupo, tá? O que vocês acharam da aula, o que é que faltou, o que é que eu poderia ter abordado. Não é uma aula fácil de fazer, porque eu estou condensando muito conteúdo. Acho que consegui abordar pelo menos tudo, né? Pelo menos tudo é ótimo. Acho que consegui abordar tudo aquilo que é fundamental no jogo de posição, mas vocês viram que é bastante coisa e a gente também vai tratar sobre outras coisas na aula prática e também na live com o William. Então é um conteúdo que eu me interesso muito, mas é um conteúdo muito grande, então a gente está condensando aqui para ficar uma aula menor, mais densa, beleza? Estou até falando mais rápido por isso também, beleza? Obrigado demais, pessoal, e até a aula prática.